Bom dia, Melo. Bom dia, Ivan. Bom dia, comunidade Fórum. Vamos lá ao Fórum Mídias de hoje. Começou ontem à noite o julgamento que pode levar à cassação do mandato do governador do Rio, a figura nefasta chamada Cláudio Castro, e que pode torná-lo inelegível por 8 anos. Agora, o incrível, aguardem aí para vocês verem, é a argumentação da defesa. Qual era a expectativa da defesa do Cláudio Castro para esse julgamento que começou na noite de ontem, presidido pela ministra Carmen Lúcia? O que é esse julgamento? Castro e outros 12 réus, entre eles o presidente da ALERJ, Assembleia Legislativa aqui do Rio, Rodrigo Bacelar, e o ex-vice-governador Tiago Pampolha, que agora é do Tribunal de Contas do Estado. Eles são acusados de abuso de poder político e econômico e foram absolvidos aqui no TRE, no Tribunal Eleitoral Estadual, por 4-3. 4-3. Em maio de 2024, sob o argumento de que o caso não seria da competência da Justiça Eleitoral. Agora, o que houve? Isso aqui foi em maio de 2024. O relator do tribunal aqui do Rio votou pela cassação do Cláudio Castro. Gente, o que eles fizeram? Na verdade, o Cláudio Castro não poderia nem concorrer. A roubalheira foi tão descarada, mas tão descarada, que ele não poderia nem concorrer. Mas os tribunais aqui no Brasil, quando o pessoal lembra do que aconteceu com o Lula, né? Acusou, pegou, em 1 ano o Lula já estava preso. Agora, quando é com o pessoal da direita, nego tem uma preguiça de macunaíma. Passa para lá, vamos para outra semana, e as coisas vão. Você veja, o Cláudio Castro não só pôde concorrer, como já está no penúltimo ano, né, do seu mandato aqui, agora que começou o julgamento dele, em novembro, na véspera de entrar de novo o recesso, para só voltar lá. E tem que votar obrigatoriamente os 7 ministros. Ontem é que começou. O processo que julga a cassação, isso aqui no Rio, né? Comentando aquela notícia no Rio. O desembargador, relator do processo, votou a favor da denúncia, votou pela cassação. As acusações envolvem contratações irregulares feitas por meio da Fundação CEPERJ e da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para conseguir vantagens na reeleição ao governo estadual nas eleições de 2022. A chamada folha de pagamento secreta envolvia 27 mil cargos temporários na CEPERJ e 18 mil na UERJ. 45 mil cargos secretos. Você não está entendendo mal, não. São cargos secretos. Pessoas recebiam, mas ninguém sabia quem eram, nem o que fazia, nem o quanto recebiam. E isso daí valeu. Foi julgado que, não é? Foram contratadas, inclusive, pessoas que não moravam no estado do Rio de Janeiro. E há notícias até de pagamento para presidiários, funcionários fantasmas e servidores públicos com acumulação de cargo indevido. Tais atitudes comprometeram a legitimidade do pleito de 2022
trazendo o natural desequilíbrio entre os candidatos, disse o desembargador relator, que pediu pela condenação. Durante o julgamento, o advogado da acusação trouxe números. Citou o exemplo dos professores da rede pública, que estão contabilizados em 27.665, e acusou o governador de ter desfigurado completamente o órgão para funcionar como uma máquina de campanha eleitoral. Tenho absoluta certeza de que as eleições de 2022 e o projeto de reeleger o governador foi a verdadeira motivação de se utilizar a CEPERJ. A máquina pública foi manejada com evidente desvio de finalidade. A ampliação dos projetos e a forma como foram executados, de modo a beneficiar os investigados, nada justifica uma mudança de rumos como que foi feita no ano da eleição. Foi um jogo desleal e desigual. No entanto, ele foi absolvido por 4-3. Agora, o curioso é o seguinte, gente. A maioria da corte entendeu que há indícios de irregularidades, mas que isso não influenciou no processo eleitoral. É que eles dizem que 50 mil pessoas, o Rio tem milhões de pessoas, então a eleição não foi influenciada, como se aquelas pessoas não fossem cabos eleitorais, gente que divulga no perfil, gente de comunidade, igrejas, tudo isso. Não é? É o cúmulo da disfarçatez. Ao absolver por 4-3, o tribunal entendeu que não há prova de que eles utilizaram de maneira irregular a máquina pública para se beneficiarem. Foi mais ou menos o que aconteceu com o criminoso maior, Jair Bolsonaro, que teve aqueles disparos de milhões de fake news contra o Haddad, e, no entanto, não aconteceu nada com ele, porque não puderam ligar que foi o Bolsonaro que mandou. Então, centenas de milhões de mensagens atacando o adversário do Bolsonaro, e o Bolsonaro não tinha nada a ver com a história. Foi a mesma coisa aqui. Os magistrados, no entanto, eles fizeram questão de, inclusive nos seus votos, reconhecerem que havia indícios de que houve improbidade administrativa. Olha só, indício. O camarada nomeia 45 mil pessoas, sem dizer quem são, fazendo o quê e quanto recebe, e todos eles recebiam na boca do caixa do banco, e eles dizem que isso daí são indícios. O que precisa para dizer que isso aí é roubo descarado? Só vontade de dizer, né? Na última semana, o relator Peterson Simão tinha apontado em duro posicionamento a condenação dos réus. Na visão de Granado, foram identificados indícios de irregularidade. Ele afirmou, contudo, que isso não deve ser investigado na Justiça Eleitoral. Mas, então, o problema era passar para a Justiça Criminal. Agora, tem um caso curioso aqui. Ó. Foi 4-3 em favor dele, né? Mas havia uma Cátia Junqueira. Essa senhora Cátia Junqueira explicou lá no dia que tinha preparado seu voto inicialmente acompanhando o relator, ou seja, votando pela condenação do Cláudio Castro, do Bacelar, presidente, e do vice-governador Tiago Pampolha. Só que, conforme ouviu os colegas que divergiram, ela mudou de ideia. Aí ela disse que a farta prova de improbidade administrativa e de irresponsabilidade orçamentária, mas entendeu que não foi comprovado o benefício eleitoral disso. Ou seja, o voto dela daria 4-3 para a condenação.
mas ela mudou de ideia, acha que houve improbidade administrativa e responsabilidade orçamentária, mas não ficou comprovado o benefício eleitoral. Então, ela mudou de ideia e aí ficou 4-3 em favor do Castro. Senão, ele já poderia estar caçadinho aí, não estava fazendo as coisas que anda fazendo. Ontem, o jornal local aqui, na edição da tarde, lá a segunda edição, teve essa matéria aqui comentando o julgamento. E aqui vem o repórter da Globo, diz qual era a inacreditável expectativa da defesa do Cláudio Castro. Isso aqui diz o repórter, a gente não pode botar a imagem da Globo aqui, né? Isso aqui disse o repórter. No Tribunal Superior Eleitoral são ao todo 7 julgadores. 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 juristas. A análise desses recursos vai começar pelo voto da ministra Isabel Galotti, que é a relatora do caso. Depois, os outros 6 ministros se manifestam. Cabe vista, e a apuração que eu tenho é de que a defesa de Cláudio Castro espera que essa vista seja pedida. Ou seja, ele não espera que o cliente dele seja declarado inocente, porque ele não tem nada a ver com isso. Não espera absolvição, espera pedido de vista. Pedido de vista. E aí, o que aconteceu? Vamos ver aqui a ministra Carmen Lúcia, no término da sessão de ontem. Estela e dos senhores ministros, se aguarda um pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira. Então, proclamo o resultado provisório, no estado em que se está o processo, que, após o voto da ministra relatora Isabel Galotti, que não conhecia do recurso ordinário interposto por Marcelo Ribeiro Freixo e pela coligação A Vida Vai Melhorar, e deu provimento aos recursos ordinários do Ministério Público para 1. Cassar os diplomas de Cláudio Bonfim de Castro e Silva e de Tiago Pampolha Gonçalves dos cargos de governador e vice-governador do Rio de Janeiro nas eleições de 2022 e do diploma de Rodrigo da Silva Bacelar no cargo de deputado estadual naquele pleito. 2. Declarar a inelegibilidade de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes. 3. Determinar a realização de novas eleições para aqueles cargos majoritários e a retotalização de votos para o cargo de deputado estadual. E 4. Aplicar multa individual no patamar máximo de 100 mil FII, na forma prevista no parágrafo 4º do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, para Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes, e multa de 50 mil FII. Bom, a relatora do caso condenou todo mundo, mas em seguida o ministro Antônio Carlos pediu vista, como o advogado parecia que estava, adivinhando. E, curiosamente, este novo ministro, ele entrou no ano passado nessa turma, e olha só, diplomático e com viés de esquerda, olha só, viés de esquerda pedindo vista aí. A maioria bolsonarista, com a entrada dele, fica ameaçada. São considerados bolsonaristas lá na turma 3, o Nunes Marques, que faz parte, o André Mendonça e a Isabel Galotti. Curiosamente, a Isabel Galotti foi a relatora do caso e votou pela condenação do Cláudio Castro e do Bacelar, presidente da Alerj. Então, por este caso aqui, a gente vê que o Cláudio Castro está meio perdido, porque ele só ficaria com os votos do Nunes Marques e do André Mendonça. Por isso, talvez, é que a expectativa dos advogados do Cláudio Castro é de que as pessoas peçam vista.
Porque aí agora pediu o civil. Não se sabe quando ele vai devolver o processo para julgamento. Pode ser que não devolva agora, fique para o ano que vem. No ano que vem pode ser também que o André Mendonça peça vista. Pode ser também que o Nunes Marques peça vista. E nessas vistas, cada um tem 90 dias para olhar o processo. E nessa, quando olhar, chegamos nas eleições de 2026, onde, inclusive, o Cláudio Castro quer concorrer ao Senado. Agora, curiosamente, embora eles sejam de ideologias díspares, este ministro Antônio Carlos e o Nunes Marques, eles fazem uma dupla assídua nas festas. O ministro toca violão e o outro canta bossa nova. Veja bem, o Nunes Marques não quer levar aí para Berlim, não, Ivan, para fazer uma bossa nova aí, o Antônio Carlos e o Nunes Marques. Já imaginou, rapaz? Pensou? E o Mendonça também costuma ir nessas reuniões musicais. Eles são amiguinhos, gente. Eles são amiguinhos. Então, nós estamos aguardando, né? Como o Rio não tem vice-governador, porque o vice-governador, o Tiago Pampolha, virou ministro do Tribunal de Contas do Estado, o mesmo Tribunal de Contas que teve todos os ministros acusados de corrupção. É uma loucura. Aqui no Rio é uma loucura. É uma loucura. Nesta hipótese, a Constituição Estadual do Rio, se forem condenados, né, a gente fica sem governador, já não tem vice. Quem assumiria seria o presidente da Alerj, mas o presidente da Alerj também vai ser cassado, vai ser lá. Então fica sem governador. E aí a Constituição do Rio prevê uma nova eleição em até 30 dias com o voto dos deputados. No entanto, a legislação federal, que trata da hipótese de cassação do diploma ou perda do mandato por decisão da Justiça Eleitoral, a regra é que os novos governador e vice só sejam eleitos de forma indireta, ou seja, pela Alerj, se a vacância ocorrer nos últimos 6 meses do mandato. Então, se ele for cassado agora ou no início do ano, o certo é uma eleição direta, nova eleição direta para governador, que aconteceria agora. Que loucura. Tudo isso porque o cara não foi cassado lá atrás, porque uma senhora mudou de voto em cima da hora. Né? Bom lembrar que o voto da ministra Galotti foi para que novas eleições para os referidos cargos majoritários. Então é isso. O Cláudio Castro pode ser cassado, mas a defesa dele espera firmemente que haja um pedido de vista atrás do outro e não aconteça nada como já aconteceu. Ele está governando o Rio de Janeiro, mesmo tendo cometido crimes reconhecidos por todos, inclusive os que o absolveram no julgamento aqui do TRE. Ele e o Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa. E assim vai o Rio de Janeiro. Depois, a culpa é dos moradores do Complexo do Alemão e da Penha. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.